Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um subsídio da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Revista essa da lição dos adultos. E chegamos, enfim, na lição de número 6, que vai cair no dia 9 de fevereiro de 2020. Pelo menos na maioria das Assembleias de Deus Ministério Madureira. O tema da lição é a necessidade de um planejamento financeiro. O textuário diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28. A verdade aplicada está assim: o planejamento financeiro é imprescindível para a administração das finanças do lar. Como todas as outras lições, esta tem também 3 objetivos principais, que são mostrar a importância do planejamento familiar, apresentar como manter as finanças sob controle e ensinar como administrar com sabedoria a mordomia familiar. O texto de referência que será usado na leitura bíblica em classe está lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 e no Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. E, querido professor, não deixe de fazer essa leitura com os seus alunos em sua classe. Lembrando que a preparação da aula tem que ser pessoal. Por mais que você procure aí vídeos de pré-aula, subsídios para a sua escola dominical, não deixe de montar o seu próprio planejamento de aula, ok? E antes de entrarmos na introdução e nos tópicos desta lição, permita rapidinho fazer aquele grande pedido. E você que já é um grande parceiro deste canal, que já está inscrito aí, eu gostaria que você deixasse seu like e não esquecesse, no meio ou no final desta lição aqui, de deixar aí um comentário top, muito obrigado. Assim você vai estar me incentivando e ao mesmo tempo você também estará fazendo com que esta pré-aula alcance outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical que usam a revista da editora Betel, que no caso é a Assembleia de Deus do Ministério Madureira. E você que está passando pela primeira vez aqui no nosso canal, por favor, não deixe de se inscrever e logo após ativar o sininho para continuar recebendo as notificações. Essa semana é uma semana recheada de vídeos. E lembrando que breve teremos aí uma novidade aqui com mais uma pré-aula de uma outra revista, tá bom? Introdução. Na lição passada podemos aprender como identificar e resolver alguns problemas existenciais nos nossos lares. Porém, já nessa lição, o comentarista, que é o Bispo Abner Ferreira, pastor e administrador das Assembleias de Deus do estado do Rio de Janeiro, resolveu destacar um dos grandes problemas, que é o dinheiro. Como vimos na lição de número 3, aprendemos que a comunicação ou a má comunicação é um grande problema familiar. Na lição de número 4, aprendemos que a falta de intimidade do casal traz também um grande problema. Sim, o sexo ou a falta do sexo é um grande problema. Porém, o dinheiro é um dos grandes problemas dentro de um lar, pois ele é a causa de 56% do divórcio. Isto porque falta um bom planejamento financeiro familiar ou até mesmo pessoal. Não podemos esquecer que nós temos a grande tarefa de ser mordomos, administradores, tanto das coisas espirituais como das coisas materiais. E um dia teremos que prestar conta de todas essas coisas, sejam elas espirituais ou materiais. E o que é ser mordomo? Essa palavra vem do latim majordomo, que é o criado maior da casa, ou o administrador dos bens de uma casa. Essa palavra majordomo se originou da palavra grega oikonomia, que significa mordomia, que revela o cargo ou ofício do mordomo, que é aquele que administra o lar, como vemos aí em Lucas capítulo 16, versículo 24. E é muito bom a gente poder falar sobre a mordomia cristã nesta lição, pois nós cristãos temos a consciência de que tudo o que possuímos vem do Senhor. Porém, esquecemos que não administramos para nós, administramos para Ele, como vemos em Salmo de número 24, versículo 1, que nos afirma que tudo vem do Senhor. Porém,
Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 11, versículo 36, que tudo é por meio dele, para ele são todas as coisas. E tudo o que fazemos é para glorificar ao seu santo nome, pois adorar a Deus não é questão somente de estarmos reunidos em um templo, levantando a mão, glorificando, dizendo aleluia, falando língua estranha. Não. Adorar vai muito mais além do que estar glorificando em um templo, pois a verdadeira adoração acontece em nossa vida diária e não apenas em uma reunião de 2 horas de vez em quando. Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Porque a nossa adoração, a nossa forma de glorificar o nome de Deus, não é estar bem vestido e reunidos, ouvindo uma boa palavra, cantando louvores com um bom músico, mas a verdadeira glorificação que damos para Deus é com a nossa vida diária. E a forma que administramos tudo que Deus entregou em nossas mãos é uma forma de estar glorificando o seu nome. E é por isso que esta lição é muito importante para nós, pois Deus nos confiou tudo e um dia teremos que prestar conta a Ele. Primeiro tópico da lição: planejamento, um princípio bíblico. Preocupar-se com a administração é imprescindível, porque o equilíbrio financeiro proporciona bem-estar na família. Quando as dívidas ficam fora do controle, por falta de uma boa administração, o estresse passa a ser o grande problema da família. E, infelizmente, muitas denominações cristãs por anos deixou esse tipo de sermão de lado. Bem, na verdade, alguns ainda têm muita dificuldade de levar esse tipo de sermão para o seu tempo, pois eles deixaram de lado essa parte do ensinamento sobre finanças, achando que dinheiro é problema e por isso não se toca nesse nome. Porém, não podemos esquecer que a Bíblia é um manual do Criador para sua criatura viver bem aqui na Terra, se preparando para viver juntamente com Ele. Enquanto estivermos nessa Terra, precisamos administrar todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, seja emocional, sentimental, financeira. Sim, precisamos aprender a lidar e gerenciar todas essas áreas, porque Deus vai pedir conta de todas as áreas que Ele entregou em nossas mãos para poder nos gerenciar. Só para você ter uma ideia, existe aproximadamente mais ou menos 300 versículos na Bíblia sobre anjos e mais ou menos uns 500 versículos que falam sobre amor. E existe 700 versículos que falam sobre fé. Porém, há mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro, sobre a finança. Dos 316 mandamentos que Moisés deixou no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, 100 deles estão relacionados ao dinheiro, para você prestar atenção e ver que Deus não deixou esse tema de fora. O próprio Jesus não excluiu esse assunto dos seus ensinamentos e das suas parábolas. Por isso percebemos que nas suas parábolas, que são aí um total de 16, Jesus falou 80 vezes nesse tema relacionado a dinheiro. E quando nós vamos estudar o Sermão do Monte, que está lá no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus, percebemos que Jesus vai tratar pelo menos 20% aí do seu esboço sobre finanças nesses 3 capítulos. E quando você lê e estuda o Evangelho segundo Mateus, você percebe que Cristo ensina muito mais sobre finanças, sobre dinheiro, do que o inferno e o céu. E isso também nos ensina a importância que tem o dinheiro em nossas vidas. E por isso precisamos tirar da nossas mentalidades que dinheiro é problema, que dinheiro não é bom e que precisamos trazer para nossos altares os ensinamentos relacionados à finança. Porém, não se esquecendo que o que não é bom não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Primeiro subtópico: evitar a precipitação. Quando nós planejamos, nós estamos nos cuidando para não sermos precipitados. E o que é planejar? Faça essa pergunta aí na sua classe, professor. Você, aluno que está aí pesquisando, estudando, faça essa pergunta para si mesmo. O que é planejar? Planejar é pensar de forma antecipada.
é se preparar para poder viver algo lá na frente. E quando a gente estuda aí Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28 a 30, nós vemos justamente isso. Cristo ensinando que o homem precisa se preparar antecipadamente para a sua vida. E aí eu faço mais duas perguntas. Você tem pressa para comprar? Você é prudente ao comprar? É interessante notarmos que nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 28 e 30, Jesus fala por duas vezes a expressão se assentar primeiro em sua parábola, ensinando os seus discípulos que é preciso o homem sentar com muita calma para poder fazer os seus planejamentos diários. Pois a responsabilidade de planejar a vida não é de Deus, mas sim do homem. Como vemos em Salmo de número 90, verso de número 12, Moisés em sua oração, ensinando a nós, pedindo a Deus para que pudéssemos ter sabedoria para sabermos planejar bem o nosso tempo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos anos. O que Moisés está ensinando é que nós devemos planejar bem toda a nossa vida. Você já planejou o seu dia? Planejou o seu mês? Tem planejamento para o ano? O homem sábio, em Provérbios capítulo 16, versículos número 1, diz que ao homem pertence a preparação do coração. Ou seja, o homem prepara a vida, o homem faz planejamentos. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus reforça isso, dizendo que qual é o homem que pretende construir uma grande torre, uma grande realização, viver grandes coisas, mas antes não se assenta para poder calcular se pode começar e terminar. Isso tudo para que não possamos ser precipitados, porque aquele que planeja bem precisa ter em mente três coisas. Primeiro, quem planeja precisa ter alvo, saber onde quer chegar. Como bem diz aí o pensador Salem, e quem gosta de filme aí sabe quem é esse Salem. Ele diz, quem não sabe aonde chegar, qualquer caminho serve. Ou seja, você não tem direção, não sabe de onde está, não sabe para onde está indo, não sabe o que quer conquistar da vida, então vai empurrando a vida com a barriga. Só que, eu volto a dizer, Provérbios capítulo 16, versículo 1, porque aquele que vai empurrando a vida com a barriga, vive de qualquer maneira, ele nem resposta da boca de Deus alcança. Porque Salomão está deixando bem claro que só alcança a resposta da boca de Deus aquele que planeja bem a sua vida. Segunda coisa, para você planejar bem a sua vida, você precisa, além de ter um alvo, você precisa de ter metas. Porque quem tem alvos, ele sabe aonde quer chegar, mas como você vai chegar? O que você estabeleceu? O que você traçou para a sua vida para que você não venha desviar nem para um lado nem para o outro? Quando você estabelece uma meta, você sabe muito bem que você tem aquele alvo e você não pode desviar para lado nenhum. Nenhuma coisa vai te distrair. E aí eu encerro aqui esse pedaço dizendo a terceira coisa que você precisa ter em mente para fazer um bom planejamento é ter uma missão. A missão é a realização de tudo aquilo que foi planejado, ou seja, é a concretização. Você fez um alvo, traçou a meta e agora você parte para a missão. Segundo subtópico, é preciso cuidado com as dívidas. A Bíblia traz a recomendação de termos a prudência para não contrair dívida acima da capacidade financeira, como vemos em Provérbios 22, versículos 26 e 27. Ou seja, antes de comprarmos ou investirmos em alguma coisa, precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Eu realmente preciso comprar? O uso justifica a compra? Tenho condições de pagar? Como esse bem me ajudará a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? Eu vi esses dias alguém caçoando de um grande jogador africano, porém ele joga, acho que no Real Madrid, não me lembro. E as pessoas estavam zoando ele porque o celular dele estava trincado. Como que alguém com muito dinheiro anda com um celular velho e trincado? Então ele respondeu, para que eu preciso ter na minha casa vários Ferraris? Para que eu preciso ter vários iates? Para que eu preciso de várias mansões? Se com tudo aquilo que Deus me proporcionou, eu, em vez de ficar ostentando, eu posso ajudar alguém. Ou seja,
Para que adquirir tantos bens desnecessariamente, acumulando tantas dívidas? Ou seja, a grande lição é: para que eu conquistar tanto bens materiais que não vão justificar a compra e muito bem vai me trazer um propósito, um benefício? Porque o propósito que Deus me abençoou é abençoar outros. E a gente vê isso muito bem lá na vida de Salomão. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Infelizmente, por falta de planejamento e por querer viver uma vida fora da sua realidade financeira, muitos têm se entregado nas mãos de agiotas. E é triste ver famílias perdendo seus bens e, por que não dizer, alguns perdendo até a própria vida por procurarem tais homens, né? Os agiotas. E a Bíblia vai nos advertir por diversas vezes, nos recomendando a não se colocar na mão de agiotas. Porque, como vemos lá na lei de Moisés e até mesmo em Provérbios, que quem se entrega na mão de um agiota se torna escravo dele. Logo fica difícil sair porque se tornou um laço para sua vida. E o que é laço? É uma armadilha que te prende para te matar. Tópico de número 2. Administrando com sabedoria. Administrar bem não é uma tarefa fácil. Requer tempo e busca de conhecimento no assunto ao qual desejamos administrar. Por isso existe a importância de um mentor financeiro. Se você quer se dar bem numa área, procure um mentor que é treinado, capacitado para esta área. Subtópico 1. Arrecadar mais do que gasta. A maioria das pessoas que tem problemas na vida financeira são as que justamente querem viver uma vida de aparência, fugindo da realidade das suas vidas e com isso se enche de dívidas, comprando acima do que de fato ganham. Estabilidade financeira não está relacionada ao salário, mas sim na forma que administra o que ganhou. E para isso precisamos, primeiro, procurar entender o meu padrão de vida, pois o meu padrão de vida tem que estar de acordo com a minha renda e não de acordo com o que eu gostaria de ter. Tem muita gente que quer viver uma vida de aparência para mostrar a outros o que não tem. É aquele famoso provérbio: come ovo, mas quer arrotar caviar. Número 2. Precisamos analisar para onde está indo o nosso dinheiro. Você tem um planejamento aí, seja no Excel ou no seu caderninho, do que você ganha, do quanto você gasta mensalmente ou semanalmente? Número 3. Lembrando que cartão de crédito é um dinheiro que não possuímos e que nem sabemos se um dia vamos ter para repor. Por isso é muito bom você ter a consciência na hora de usar o cartão de crédito. Pois muita gente usa ele com o pensamento que o cartão de crédito é dinheiro papel. Porém, esse cartão de crédito é um dinheiro que não existe. Mas, Flávio, eu trabalho, por isso eu tenho meu cartão e aí eu vou pagar. Esse é o problema. Você está pensando sem planejamento. Porque você sabe se de fato o seu emprego vai continuar com as portas abertas? Flávio, está me amaldiçoando? Não, estou dizendo para você pensar bem. Que você venha usar o seu cartão de crédito num momento muito específico. E não de uma maneira precipitada, deixando os seus impulsos dominar os seus desejos. E aí, por isso, a gente entra no segundo subtópico: controlar nossos impulsos. Há um ditado popular que diz: quem tem sempre vai querer mais. Isso porque as coisas que compramos nos traz uma sensação de satisfação por um tempo. Depois queremos mudar, inovar. Isto porque somos seduzidos por desejo consumista, como Paulo deixou bem claro lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22. E por isso precisamos a cada dia de uma conscientização e aprendizado sobre finanças e como controlar bem os nossos impulsos. Caso contrário, gastar mais do que ganhamos será frequente e se tornará um grande problema financeiro em nossas vidas. E aí, como vai estar tão presente no nosso dia a dia, isso vai nos causar estresse, insônia e irritação. E aí Paulo vai dizer que quem vive pelo impulso do consumismo, na verdade se tornou alguém controlado pelo amor ao dinheiro, como está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem não tem o controle de si mesmo se torna um consumista impulsivo. O autocontrole emocional sobre os nossos desejos é uma das virtudes do Espírito Santo
que Deus deixou em nós. Subtópico 3. A importância da reserva. A Bíblia diz que quem é sábio economiza. Provérbios capítulo 21, versículo 5 e 20. Quando lemos a narrativa de 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 ao 7, a história da mulher ali que devia ao agiota, na verdade, por causa do seu marido, se contraiu em casa essa grande dívida, nós vemos ali dois problemas. O primeiro estava no marido que pediu um empréstimo à agiota. E muitos, como este homem, fazem tal coisa e vão usando a seguinte expressão: estamos agindo pela fé. Gente, se a própria Bíblia está dizendo para fugir de agiota, logo essa fé será em vão. Pois essa fé que você diz estar manifestando, na verdade, é um impulso, um desejo da sua própria carne. O segundo problema está na falta de reserva. Como a gente percebeu, esse marido contraiu grandes dívidas e não deixou uma reserva para sua casa. Não houve um planejamento pessoal e familiar pensando no futuro. Em Eclesiastes capítulo de número 11, versículo 1 e 2, na versão linguagem de hoje, está escrito assim: empregue bem o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Em Gênesis capítulo 41, nós vemos que toda a terra do Egito e as cidades redores só suportaram 7 anos de crise por causa de 7 anos de reserva que eles fizeram. Ou seja, toda a abundância de Deus para a nossa vida é Deus dizendo: guarde, reserve, porque tu nunca sabe quando virá a crise sobre a terra. Terceiro tópico: a presença de Deus no planejamento. Não podemos esquecer que somos apenas mordomos e que temos o privilégio de sermos administradores do que não é nosso. E por isso precisamos do dono de todas as coisas e buscar nele todo auxílio e orientação para podermos planejar bem a nossa vida. Primeiro subtópico: reconhecer Deus como Senhor de tudo. Como vemos em Salmo de número 24, versículo 1, tudo pertence ao Senhor. Quem deixa ser dominado pelo dinheiro está sendo controlado não por Deus, mas sim por Mamon. Mamon é a palavra aramaica que personifica um dos mais poderosos deuses pagãos de todos os tempos, que é o dinheiro. E isso não significa que o dinheiro não tem o seu papel importante na nossa vida. Pelo contrário, não podemos negar que o dinheiro é algo importante, porém não podemos ser seduzidos e guiados por ele e fazer do dinheiro a nossa prioridade, achando que aquilo que possuímos nunca será o suficiente. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, fala justamente sobre essa prioridade: amar mais ao dinheiro, fazendo dele o Deus da nossa vida e se afastando cada vez mais do verdadeiro Deus. Quem nunca ouviu a seguinte expressão: o meu Deus é meu dinheiro? Tal homem, tal pessoa, está revelando que a sua prioridade nunca foi Deus, mas a sua prioridade sempre foi o dinheiro. Por isso ele gasta a sua vida tendo 1, 2, 3 empregos. O camarada trabalha o dia inteiro no seu trabalho secular, depois vai trabalhar como Uber e não tem tempo para Deus. Ele não tem Deus como prioridade. Jesus, em Mateus capítulo de número 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as demais coisas ele nos acrescentará. Jesus não está dizendo que nós devemos viver uma vida de preguiça, sem trabalho. Não. Jesus está dizendo que a nossa prioridade tem que ser Deus e não uma vida de esgotamento de trabalho e não tendo lazer, não se divertindo, não tirando o final de semana para passear com a família, tomar um sorvete. Não. A nossa prioridade é reconhecer que Deus é a fonte de todas as coisas, como vemos lá em Ageu capítulo 2, versículo 8. Ele é a fonte do ouro e da prata, e ele supre todas as nossas necessidades. Como diz o apóstolo Pedro, se nós lançarmos nossas preocupações no Senhor, que é a fonte de tudo, e não querer viver uma vida sem Ele, certamente nós vamos sentir sempre falta. Mas Pedro diz que quando nós lançamos a Ele nossa preocupação com todas as demais coisas aqui da terra,
Ele cuida de nós, porque até o dia de hoje, Ele tem cuidado de nós. Segundo subtópico e finalizando, administrar com sabedoria a nossa mordomia familiar. Na oração de Salomão, respondida por Deus, ao lhe dar sabedoria, nós vemos que esta oração foi respondida por causa do propósito do coração de Salomão. Olha o que Salomão diz: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Nós percebemos que Salomão está deixando bem claro que ele pediu a Deus a sabedoria para administrar bem todas as coisas que o Senhor estava depositando em suas mãos. Porém, isto não era só para ele. Ele estava pedindo sabedoria para administrar um povo de Deus. Ou seja, Salomão queria ajudar a outros. E é justamente isso que nós precisamos através da nossa mordomia cristã. Precisamos ter uma consciência de que Deus é o provedor e tudo que Ele nos prover é para ajudar a nós e aos outros. Você lembra do que Deus disse a Abraão? Tu serás uma bênção e através de ti será abençoada toda a família da terra. Ou seja, eu te abençoo para que você possa abençoar outros. Te ajudo para que você possa ajudar a outros. E a família que nós temos precisa da nossa boa administração em tudo, principalmente na área financeira. E não resolver os problemas envolvidos nessa área financeira é demonstrar que você não está preocupado com aquilo que Deus lhe deu, que é a sua família. E aí nós vemos que muita gente faz de má interpretação o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 17, dizendo que trabalho é uma coisa amaldiçoada por Deus. Porém, não podemos esquecer que antes de Deus amaldiçoar o homem e não o trabalho, Deus deu primeiro ao homem um trabalho. O que o homem sentiria após o pecado seria a fadiga ao trabalhar. Mas o trabalho é a bênção de Deus para o homem, para que ele possa prover para sua casa todas as coisas. Terceiro e último subtópico: honrar a Deus também com as nossas finanças. Engana-se quem pensa que finança não está envolvido com adoração. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz o texto: honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Primeira parte, o dízimo. E o que é dízimo? É uma contribuição voluntária, regular, periódica e proporcional ao rendimento recebido. É o compromisso de cada cristão. É uma forma de devolver a Deus, num ato de agradecimento, a 10ª parte daquilo que recebemos. Dízimo não é coisa somente da lei. Muita gente afirma que dízimo é coisa da lei. Mas quando a gente lê Gênesis capítulo 14, versículo 20, nós vemos que Abraão dizimou antes da lei. Quando lemos Gênesis capítulo 28, versículo 22, vemos que Jacó está fazendo um voto com Deus, dizendo que vai dizimar tudo aquilo que o Senhor entregar em suas mãos. E quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que dízimo está muito antes de Abraão, de Jacó, de Isaac e de Moisés, que é a lei. Dízimo está antes da lei, dízimo está antes do patriarca. Dízimo está lá no princípio, lá no jardim do Éden. Flávio, você está dizendo que dízimo surgiu no Éden, na criação? Sim. Quando a gente lê e estuda Gênesis capítulo 2, versículo 9, nós vemos que Deus fazia que a terra brotasse toda árvore agradável aos olhos de Adão. Adão não se esforçava para colher aquilo que ele não semeou, pois o Senhor fazia a árvore brotar, ela dava o seu fruto, e Adão somente recolhia, trazia para si aquilo que era bom, aquilo que ele pudesse comer, como diz a Escritura, de uma forma livremente. Porém, quando nós lemos o capítulo 2, versículo 17, nós vemos Deus proibindo Adão de tocar apenas em uma árvore, a árvore do bem e do mal. Esta árvore, na verdade, Deus está dizendo: Adão, todas as árvores é sua, porém esta é minha, ou seja, é o meu dízimo, é a minha parte. E não
toque naquilo que é meu, não rouba aquilo que é meu. Pois como vemos em Malaquias capítulo 3, roubar a parte de Deus é ter para a vida um saco que não vai reter nada daquilo que estamos colhendo. É ter prejuízo. E por isso, como verdadeiros mordomos, precisamos cuidar bem das coisas do Senhor e devolver a Ele aquilo que Ele tem nos dado, de uma forma de agradecimento, como Paulo nos ensinou, lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ele nos dá semente para que nós possamos semear. Eu sempre faço uma pergunta: se eu não consigo resolver meu problema com 90% daquilo que é permitido a mim, como é que eu vou conseguir resolver o meu problema com 10%? Não tem nem lógica. Afinal de contas, tudo que eu tenho nem é meu. 90% não é meu, 10% não é meu. Então, eu devolver a Deus somente 10% é a forma que eu estou adorando, agradecendo a Ele por todos os 90%. Isso faz com que eu não seja prisioneiro do Deus Mamon. Não me permite ser levado ao amor ao dinheiro e me tornando ganancioso. E que possamos, de fato, ser generosos, retribuindo com gratidão através dos nossos dízimos e ofertas, louvando ao Senhor e não deixando ser dominado pelo Deus Mamon. E enfim, chegamos no fim da nossa pré-aula. Eu quero agradecer a você que passou aí pela primeira vez, espero ter gostado. Você que já é um acompanhante aqui do nosso canal, muito obrigado. Não esqueça, deixa o like. E você que está passando a primeira vez, ficou aí, suportou até o final, tirou aquilo que é muito bom para a sua vida, se inscreva no canal, porque essa semana promete vamos ter muitos vídeos e que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz.